Descubra os incríveis segredos da primeira carta de João, um projeto transformador revelado. Era uma manhã ensolarada em Chapadinha, a pequena cidade no interior do Brasil, onde os campos de flores coloridas dançavam com a brisa e o rio serpenteava como se guardasse segredos antigos. João, um jovem de 23 anos, sempre foi o coração pulsante da comunidade. Conhecido por sua bondade, ele ajudava o pai, seu Pedro, nas feiras locais, vendendo as frutas mais frescas com um sorriso no rosto. Desde pequeno, aprendeu que a vida era feita de laços familiares e solidariedade, e esses valores eram a essência que unia todos em Chapadinha. Mas tudo mudaria quando uma poderosa empresa anunciou sua chegada. Prometendo empregos, trouxe consigo a sombra da destruição dos pequenos negócios que sustentavam a cidade. João sentiu um aperto no peito ao ver seu Pedro preocupado, suas frutas frescas ameaçadas pelo capitalismo voraz. Como podemos lutar contra isso, pai? Perguntou ele, sentindo a urgência na voz. Foi então que seu Francisco, o velho sábio da comunidade, entregou a João uma carta antiga, conhecido como a Primeira Carta de João. Ao abri-la, viu palavras escritas com amor e esperança, que falavam sobre a importância da união e do perdão. Talvez isso seja a chave para reunir nosso povo, pensou João, com uma chama de esperança acesa em seu coração. Porém, ao tentar mobilizar a comunidade, enfrentou desconfiança e até brigas. Uma discussão acalorada com Carlos, seu melhor amigo, foi o estupim. Eles sempre foram inseparáveis, mas agora, a amizade estava à beira do abismo. O desconforto crescia, e palavras ríspidas deixaram marcas. Ana, sua namorada, sentia-se abandonada em meio a esse turbilhão, sufocada pelos próprios sonhos não ditos. O clima tenso fazia com que todos se sentissem sozinhos em suas batalhas, e a cidade que sempre foi um sinônimo de união começava a sufocar sob o peso das incertezas. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Determinado a recuperar os laços rompidos, João decidiu organizar uma reunião comunitária. Ele sabia que seria a última chance de unir os moradores. No dia da reunião, coração acelerado, ele leu a carta em voz alta, sua voz tremendo, mas cheia de paixão. As palavras ecoaram, e naquele salão vazio, maximizaram em um desejo coletivo. Podemos nos juntar para resgatar o que temos de mais precioso? A plateia ficou em silêncio, as expressões mescladas entre expectativa e medo. As luzes da festa se acendiam, mas a cidade ainda se encontrava em um ponto crítico. Conseguiria João superar os conflitos internos e unir sua querida Chapadinha antes que fosse tarde demais? O destino da cidade e de seus habitantes estava em suas mãos, e o tumulto de emoções deixava todos em suspense. O futuro era uma página em branco, esperando para ser escrito por aqueles que ousassem sonhar e lutar juntos. O ar na pequena Chapadinha estava pesado. As pessoas saíam de suas casas, mas os olhares eram desconfiados, e sorrisos se faziam raros. João sentiu isso na pele enquanto caminhava até o salão. As palavras da carta ainda ecoavam em sua mente, mas a dúvida crescia dentro dele. Será que sua luta valeria a pena? Ele respirou fundo antes de entrar. O salão, normalmente cheio de risadas e conversas, estava quase vazio. Apenas alguns idosos e crianças se reuniam, a maioria hesitante em se unir. Ana estava lá, com um olhar triste, enquanto a tensão pairava entre os que ficaram. Se não formos juntos, nada vai mudar, disse João, tentando reunir coragem. Essa empresa quer nos dividir, mas somos mais fortes juntos. Seus olhos encontraram os de Carlos, que estava encostado em um canto. O amigo não parecia convencido. Um aperto no coração fez João hesitar. Carlos, por favor, eu preciso de você. A súplica despertou um murmúrio na plateia,
mas Carlos permaneceu impassível, fazendo com que a frustração de João aumentasse. A união não é apenas uma palavra bonita, é a única coisa que podemos fazer. Ele exclamou, sua voz ecoando pelas paredes. O silêncio foi interrompido por um murmurinho, e as pessoas começaram a se entreolhar. Ana levantou a mão, e todos calaram-se. João, eu entendo o que você quer, mas, e se não formos ouvidos? E se tudo isso aqui for em vão? A insegurança na voz dela ressoou entre os presentes. João sorriu para ela, mas seu coração estava em um balanço. Não é em vão quando lutamos pelo que amamos. Chapadinha é nossa casa. E precisamos ser a voz dela. A balança começava a se inclinar. Algumas pessoas começaram a acenar com a cabeça, mas havia ainda um grupo que permanecia cético. O clima estava denso, e o temor do desconhecido pairava sobre todos como uma nuvem escura. Foi nesse momento que seu Francisco, que permanecia em um canto, decidiu falar. Os habitantes o respeitavam, e suas palavras sempre traziam conforto. Eu vi muitas coisas em meus anos, e a força de uma comunidade não está nos números, mas no coração. Quando nos unimos, mesmo se apenas alguns de nós formos, criamos uma onda imensurável. Cada gesto conta, cada abraço conta. Suas palavras trouxeram lágrimas aos olhos de muitos, inclusive João. Os ciclos da cidade pareciam dar uma virada. Um por um, os moradores começaram a levantar as vozes. A tensão de antes foi sendo substituída por um leve murmúrio que se tornava cada vez mais alto. João sentiu seu coração acelerar em resposta. Vamos lutar juntos. Se não agora, quando? Ele viu a energia mudar no ambiente, as expressões cerradas começaram a se abrir, algumas pessoas até começaram a aplaudir. Mas Carlos, que observava tudo, ainda parecia envolto em pensamentos. O que iria fazer? João sabia que, mais do que qualquer outra coisa, precisava do apoio de seu amigo. O movimento tomou forma e a sala, outrora silenciosa, agora vibrava com energia. Mas dentro de João, a preocupação ainda se estabilizava. E se as palavras não fossem o suficiente? E se houvesse mais a ser feito? Eu preciso falar com Carlos, decidiu, buscando o amigo na multidão que agora se formava. Enquanto caminhava em direção a ele, o olhar de João estava repleto de esperança e determinação. Não era apenas por Chapadinha. Ele queria trazer seu amigo de volta, não apenas pela comunidade, mas pelo que sempre estiveram juntos. No entanto, a sombra da incerteza ainda pairava sobre cada passo que dava. O que aconteceria se as palavras falhassem novamente? Os olhares já unificados em um único propósito, mas a verdade do coração de Carlos ainda permanecia uma incógnita. João esperava, ansioso, que a chama da amizade ainda estivesse acesa. Será que ele conseguiria fazer seu melhor amigo acreditar de novo? À medida que se aproximava, viu a batalha interna refletida no rosto de Carlos e uma pergunta surgia em sua mente. E se este fosse o verdadeiro teste de sua coragem? João parou a poucos passos de Carlos, seu coração batendo forte. O olhar do amigo estava distante, como se ele estivesse em um lugar onde as vozes ao seu redor mal chegavam. João se lembrou de quantas vezes já haviam sonhado juntos, sobre os planos feitos numa tarde ensolarada, quando tudo parecia possível. Agora, o vazio era esmagador. Carlos, sua voz saiu quase num sussurro, mas ecoou nas paredes do salão. O que você está pensando? O amigo olhou para ele, e o que antes era uma expressão de incerteza agora se misturava com uma avalanche de emoções. João sentiu um frio na barriga. Eu não sei, João. Talvez a gente esteja sonhando alto demais, Carlos respondeu, a voz embargada. E se isso não der certo? E se perdermos tudo? João sentiu uma pontada no coração. Essas palavras eram o peso da dúvida, não apenas a de Carlos, mas a que pairava em cada um dos presentes. Mas e se der certo? João retrucou, tentando acionar a esperança que ainda poderia existir em Carlos. Olhe em volta. Atingimos algo aqui. Essas pessoas estão começando a acreditar que podem fazer a diferença. Você pode fazer a diferença. Carlos baixou a cabeça,
evidentemente tocado, mas ainda hesitante. Eu não sei se sou forte o suficiente para isso. Às vezes, acho que é mais fácil aceitar. Aquelas palavras atingiram João como um golpe. Ele sempre teve ao lado de Carlos um parceiro que não se deixava abater, alguém que se recusava a se entregar à resignação. Mais fácil? É isso que queremos? João disse, a frustração borbulhando. Aceitar o que a empresa nos impõe? Aceitar que vão destruir o que temos sem lutar? É só que, eu não consigo ver um caminho claro. Às vezes, as coisas não são tão simples como gostaria que fossem, Carlos disse, e havia uma tristeza abissal nos olhos dele. Um silêncio pesado se seguiu. João buscou as palavras certas, as que poderiam quebrar a barreira da dúvida, mas parecem não vir. Entretanto, ele deu um passo à frente e segurou os ombros de Carlos. Olhe para mim, meu irmão, ele quase implorou. Eu sei que cada um de nós acha que somos pequenos na luta, mas juntos, somos uma tempestade. Nós temos a chance de brigar por nossa casa, por nosso futuro. Não podemos que essa dúvida nos domine. Finalmente, Carlos olhou nos olhos de João e, pela primeira vez, as paredes da dúvida ao redor dele começaram a ceder um pouco. Eu só tenho medo, sabe? Medo de não ser ouvido, de tudo acabar em frustração. Se você deixar o medo guiar sua vida, você nunca saberá o que pode conquistar, João respondeu, sua determinação ardendo. E se formos ouvidos? E se nossas vozes unidas fizerem a diferença que tanto sonhamos? Não podemos nos dar ao luxo de pensar apenas no que pode dar errado. As palavras de João ecoaram na mente de Carlos. Um feixe de luz se acendeu dentro dele. O ambiente estava carregado de expectativa. Outras pessoas, que até então estavam caladas, começaram a se aproximar e ouvir a conversa. João notou o olhar curioso de Ana e a determinação que brotava em alguns rostos. O que você acha, Carlos? João perguntou, os dedos levemente tremendo. Vai se juntar a mim? Um conflito intenso cruzou a face de Carlos. O que ele queria e o que temia estavam em rota de colisão dentro dele. Ele sabia que, se aceitasse, colocaria tudo em jogo. Mas poderia ser a diferença que tanto esperavam. Enquanto a tensão pairava no ar, João sentiu que aquele momento poderia ser a virada. Ele sentiu o mundo ao redor esmaecer, e apenas eles dois existirem ali. Carlos abriu a boca para falar, mas antes que pudesse emitir som, uma agitação na sala chamou a atenção. Ele virou a cabeça rapidamente e viu seu Francisco de pé, preparado para anunciar algo. Pessoal, a voz dele ressoou firme, capturando a atenção de todos. Acho que temos uma proposta a ser discutida. O murmúrio cresceu, e a possibilidade de algo inesperado estava prestes a surgir. João olhou para Carlos, uma onda de esperança atravessando seu ser. A batalha estava longe de terminar, mas a conexão entre eles ressoava com força, e ele sabia que, qualquer que fosse a dificuldade, não enfrentariam sozinhos. E se aquele fosse o novo começo que todos aguardavam? A sala se encheu de uma expectativa palpável enquanto seu Francisco começava a esclarecer o que estava por vir. A voz dele era firme, mas havia um brilho de emoção que não passava despercebido. Todos os olhos estavam fixos nele, e a pressão do momento empurrava para uma nova realidade. Durante os últimos meses, temos enfrentado desafios enormes, começou Francisco, a mão levantando levemente como se quisesse capturar a atenção de cada um ali. Mas estou aqui para falar de uma oportunidade. Uma chance que nos foi apresentada. Ele hesitou por um instante, deixando que o suspense se acumular como uma tempestade prestes a desabafar. Nosso projeto de revitalização da comunidade. Precisamos lutar juntos, e para isso, é necessário um compromisso coletivo. Os murmúrios começaram novamente, desta vez misturando esperança e ceticismo em partes iguais. João olhou para Carlos, notando a chama de interesse acender nos olhos do amigo. Ele viu que a hesitação ainda estava lá, mas talvez aquela conversa poderia iluminar um novo caminho. Precisamos de voluntários, pessoas dispostas a participar ativamente, continuou Francisco. Precisamos de ideias, de força e, acima de tudo, de coragem para enfrentar o que vier pela frente.
É um desafio, mas se nós demonstrarmos a união que somos capazes de mostrar, conseguiremos. Nesse momento, uma onda de incentivo se espalhou pela sala. As pessoas começaram a se entreolhar, alguns sussurrando, outros com olhares determinados. Ana, que estava ao fundo, ergueu uma mão. E o que acontece se não formos ouvidos? E se não der certo, Francisco? Sua voz era um eco do medo que muitos compartilhavam, inclusive Carlos. Francisco respirou fundo. É por isso que estamos aqui. Para sermos ouvidos, para lutar. Se não tentarmos, já teremos falhado antes mesmo de começar. As palavras dele atingiram João como um golpe de luz. Ele percebeu que tinham que abraçar aquele momento, mais do que qualquer coisa. Eu estou dentro! João exclamou, o coração pulsando forte. A declaração fluiu como um chamado, e os outros começaram a se manifestar. Mãos levantadas, vozes se unindo. Vamos fazer isso juntos! A energia estava contagiante. João sentiu seu corpo vibrar, e logo outras vozes ecoaram na sala. Carlos, no entanto, ainda permanecia imerso em seus pensamentos. João sentia que o amigo precisava de um empurrão. Ei, Carlos! Você também deve fazer parte disso. Não pode deixar o medo decidir seu futuro. Seu olhar era intenso, uma centelha de certeza que disparava entre eles. Carlos respirou fundo, lutando contra o que parecia ser um redemoinho de emoções. Ele queria acreditar, queria se unir àqueles que começavam a se erguer. Eu vou tentar, sua voz era baixa, mas havia uma força que ainda não tinha se manifestado completamente. O caminho começava a desvanecer a neblina que o cercava. A cada nova declaração de apoio que surgia, Carlos parecia mais leve, como se o peso das dúvidas fosse sendo levantado aos poucos. A atmosfera se transformava em uma corrente elétrica de esperança, uma sinfonia de vozes decididas a lutar por algo maior e melhor. Quando a reunião começou a se dispersar, o grupo de João se reuniu em um canto, murmúrios de progresso passando de um para o outro. Francisco lançou um olhar encorajador, ciente de que um passo tinha sido dado, mas o desafio real ainda estava à frente. João sabia que o caminho seria difícil, repleto de obstáculos, mas o laço de camaradagem e determinação estava se formando. Eles tinham que se preparar para o que viria. E enquanto olhavam para os rostos novos e conhecidos, a energia vibrante começou a se intensificar. Vamos nos encontrar amanhã? Precisamos planejar isso direito, sugeriu Ana, seus olhos brilhando com determinação. As cabeças começaram a acenar, e João sentiu um fogo interno. Aquela era a hora. E assim, com a esperança renovada e a determinação pulsando nas veias, João se despediu do grupo. Ao sair, no entanto, uma sombra cruzou seu caminho. Ele percebeu que algo estava mudando. Algo a mais. Além da luta pela comunidade, algo que poderia alterar o curso das vidas deles para sempre. Ao olhar por cima do ombro, um aperto na barriga indicou que muitos segredos estavam prestes a ser revelados. João acordou com o sol entrando pela janela de sua casa. O dia parecia ensolarado, mas a ansiedade dentro dele fazia com que tudo parecesse nublado. Ele se levantou rapidamente, relembrando a reunião da noite anterior. A energia ainda pulsava em suas veias, mas a incerteza sobre o que estava por vir se misturava com a excitação. Assim que saiu de casa, respirou fundo, sentindo o cheiro da terra molhada pela chuva da noite passada. O mundo ao seu redor vibrava. Pássaros cantavam e o vento suave balançava as folhas das árvores. Aquela sensação renovada enchia o peito de esperança, mas ao mesmo tempo, a sombra da dúvida continuava fazendo sombra a seus pensamentos. Hoje é o dia, murmurou para si mesmo, como se tentasse reforçar sua coragem. Ele sabia que o grupo se encontraria na praça da comunidade às 15h. Precisavam discutir como iriam articular o projeto de revitalização. João foi até a cozinha, tomou um café e olhou para o espelho. O reflexo mostrava um garoto determinado, mas com sinais de preocupação nos olhos. No trabalho, a mente dele oscilava entre a tarefa e a ideia do que estava por vir. Os segundos pareciam se arrastar, e João mal conseguia se concentrar nas atividades.
O olhar de Carlos, que havia tocado seu coração na reunião, lhe veio à mente. O amigo estava decidindo enfrentar seus medos, e João queria visitar essa força não apenas para si, mas para todos que estavam com eles. Ao meio-dia, decidiu que era hora de agitar as coisas. Mandou uma mensagem para a galera do grupo, convocando todos para um almoço rápido para discutir algumas ideias iniciais. Vamos juntos. Uma faísca pode incendiar uma floresta, digitou, referindo-se à importância de cada voz e cada ideia. No restaurante, encontrou Ana, Carlos e outros conhecidos no local. A atmosfera estava animada, e ao se sentar, ele já podia sentir que todos estavam prontos para trabalhar. Posso sugerir algo? Ana começou. E se fizermos um mutirão para dar início na limpeza do parque? É um espaço que precisa de amor e cuidado. A ideia acendeu mais uma vez aquela luz nos olhos de todos. Sim. E podemos fazer eventos de arrecadação para conseguir material e convidar outros para ajudar, propôs Carlos, cada vez mais à vontade enquanto falava. A conversa fluiu como um rio, cheio de energia, ideias brilhantes e risos. E não podemos esquecer de envolver os jovens da comunidade. Se eles se interessarem, seria uma mudança e tanto. João comentou, o entusiasmo aumentando. Cada voz trouxe uma nova perspectiva, uma nova centelha. Ali, rodeados por antigos e novos colegas, algo dentro deles se renovava, um verdadeiro espírito colaborativo começava a formar-se. Enquanto o dia avançava, eles começaram a discutir papéis e responsabilidades. Mas uma inquietação ainda estava no ar. Algo que pairava como um segredo não revelado. João não conseguia se livrar da sensação de que havia mais naquelas trocas. Havia olhos atentos demais, olhares que não cabiam na ideia de simples companheirismo, como se todos soubessem de algo que ainda não havia sido colocado à mesa. Quando a conversa chegou ao fim, Carlos sugeriu que se encontrassem novamente depois do almoço. John assentiu, mas seu coração estava inquieto. Enquanto se despedia de todos, passou a mão pelo bolso e sentiu o papel amassado que havia encontrado no chão perto do centro comunitário. Ele decidiu que, antes de tudo acabar, iria olhar novamente para o que havia escrito. Enquanto caminhava para casa, seus pensamentos estavam frenéticos. O que aquela mensagem diria? O que aqueles segredos poderiam revelar sobre si e sobre seus amigos? A ideia de que algumas verdades ocultas ainda estavam por vir alimentou sua curiosidade. Ele não sabia o que exatamente encontraria ao abrir aquele papel dobrado, mas um sentimento intenso de que isso poderia mudar tudo estava presente. E foi nesse momento, ao chegar em casa, que ele se deu conta, talvez a transformação que buscavam não estivesse apenas na revitalização da comunidade, mas dentro deles mesmos, nas verdades escondidas que estavam prestes a serem reveladas. O que mais ele descobriria? João respirou fundo ao entrar em casa, sentindo o peso do papel amassado em seu bolso. Era como se a pequena folha tivesse vida, pulsando com a mesma excitação que corria por suas veias. Ele se acomodou em sua mesa, onde a luz do sol entrava pelas janelas, criando um clima quase mágico. A tensão que havia acumulado ao longo do dia se misturava à expectativa de descobrir o que estava ali. Desdobrando cuidadosamente o papel, ele percebeu as palavras escritas à mão. A caligrafia era apressada, como se quem escrevesse estivesse tentando capturar algo urgente. As frases começaram a se revelar para ele: hoje, mais do que nunca, precisamos nos unir. Se cada um de nós compartilhar seus medos e anseios, podemos encontrar uma força inimaginável. João se perdeu na leitura. Aquele texto parecia um eco das conversas que tiveram na reunião, refletindo a identidade coletiva que estava se formando. Mas havia mais. O remetente se identificava como alguém que estava próximo, alguém que sofria com as mesmas inseguranças, mas que também desejava mudança. Um calafrio percorreu sua espinha. Eu também quero isso, sussurrou João para si mesmo, sentindo a urgência da mensagem. Ele se lembrou das palavras de Carlos, que ele havia visto brilhar com novas ideias, e da energia contagiante de Ana. O grupo estava virando uma célula, uma comunidade disposta a navegar pelas águas turbulentas da mudança e da redescoberta. Com o coração acelerado, ele decidiu que era hora de agir.
Pegou seu celular em busca dos contatos do grupo. Mas, ao abrir a lista, se lembrou da ambiguidade que pairava no ar durante o almoço. Aqueles olhares trocados poderiam significar um mundo de segredos, e a mensagem que tinha em suas mãos parecia ser a chave para isso. Oi, pessoal. Acabei de ler uma mensagem muito importante que encontrei na comunidade. Quero discutir isso com todos vocês amanhã. Pode ser. Após alguns minutos, as respostas começaram a pipocar na tela, claro. Vamos nessa. E o que aconteceu? A ansiedade deu lugar a uma nova esperança. Uma sensação de que a conversa que se seguiria poderia transformar o que era um projeto apenas em uma revolução interna. A noite avançou, e João esforçou-se para encontrar o sono, mas seu coração e mente estavam agitados. A mensagem assombrou seus pensamentos, mas também gerou uma onda de inspiração. Seria possível que cada um deles estivesse lutando contra algo semelhante? O medo de não ser ouvido? O receio de não se encaixar? Se todos compartilhassem suas histórias, poderiam finalmente se libertar? A ideia de um círculo de sinceridade o levou a pensar na força que um grupo unido poderia ter. Mais do que revitalizar um parque, eles poderiam estar preparando o terreno para uma mudança emocional em seus corações. Ao acordar no dia seguinte, a luz do sol atravessava as cortinas, trazendo um novo sopro de coragem. O que ele não esperava, no entanto, era que ao reunir o grupo, algo profundo seria revelado. Carlos, aparentemente confiante, revelaria um segredo que o deixaria em uma posição muito mais vulnerável do que todos imaginavam. E, assim, a jornada que estava prestes a começar nasceria com o peso de verdades ocultas, prontas para serem libertadas. João teve certeza de que essa revelação não apenas mudaria a dinâmica do grupo, mas também os ajudaria a redescobrir quem realmente eram. O que Carlos diria? A verdade seria leve como uma brisa ou pesada como uma tempestade? Apenas o tempo diria, e a cada segundo que passava, sua expectativa aumentava. João olhou para o relógio enquanto se preparava para o encontro. A atmosfera na sala estava carregada, e ele sentia que as paredes quase podiam ouvir a tensão que pairava no ar. Ele respirou fundo mais uma vez, tentando acalmar a agitação no peito. Mais do que uma simples reunião, aquele era um momento de passagem. Algo especial estava prestes a acontecer. Os membros do grupo chegaram um a um, trocando sorrisos nervosos e olhares cúmplices. Ana foi a primeira a romper o silêncio. Oi, gente. O que temos para hoje? Ela tinha uma energia contagiante, embora visivelmente também estivesse nervosa. Era possível sentir que todos estavam refletindo sobre suas inseguranças, um eco daquilo que João havia lido na carta. Com cada cadeira ocupada, João pediu a atenção de todos. Eu encontrei uma mensagem que me fez pensar muito sobre o que somos e o que podemos fazer juntos. Acredito que, se compartilharmos nossos medos e nossos sonhos, podemos descobrir uma força que nem imaginávamos. Sua voz tremia um pouco, mas a determinação impulsionou cada palavra. Carlos, sentado ao fundo, parecia dividido. Ele olhava para o chão, como se tentasse encontrar as respostas ali. João notou e, neste instante, sentiu a urgência de trazer Carlos para o centro da conversa. Carlos, você sempre traz tantas ideias novas para o nosso grupo. O que está passando pela sua cabeça? Todos os olhares se voltaram para ele, e o silêncio se fez profundo. Carlos respirou fundo, como se estivesse se preparando para mergulhar em águas profundas. Então, olhando nos olhos de cada um, começou a falar. Eu tenho enfrentado muitas coisas. Às vezes, sinto que não sou o que esperam de mim. A verdade é que eu tenho medo de falhar, de desapontar vocês e a mim mesmo. As palavras saíram como um desabafo. A vulnerabilidade nas palavras de Carlos poderia ter esmagado o grupo, mas, de maneira surpreendente, uniu ainda mais todos ali. O peso da sinceridade rasgou qualquer insegurança, criando um espaço acolhedor e seguro. Ana foi a primeira a respondê-lo, com a voz embargada. Carlos, você não precisa se sentir assim. Todos nós temos nossas inseguranças. Eu também sinto que não estou à altura. O relato dela, em vez de desviar a atenção, trouxe um novo tom à conversa.
Os outros começaram a se abrir. Eu também. Eu não sabia que você passava por isso. As trocas de experiências começaram a fluir com uma sinceridade tocante. Medos, anseios, histórias de superação foram revelados. João percebeu que ali estava a verdadeira força daquela comunidade. Cada um se despia de suas armaduras e isso os conectava de uma maneira que ele nunca havia vivido antes. As lágrimas não se seguraram por muito tempo, risos também surgiram, e entremeados aos relatos, floresceram novos sonhos e esperanças. Entretanto, enquanto o grupo, repleto de coragem e vulnerabilidade, era embalado na empolgação do momento, algo no olhar de Carlos disse que ainda havia mais. João sentiu que por trás daquela expressão, havia mais segredos, mais peso a ser compartilhado. Seria possível que o que Carlos escondia fosse ainda mais intenso do que a insegurança que havia revelado? O brilho nos olhos de Carlos fez o coração de João acelerar. Ele sabia que a conversa estava longe de terminar. Carlos, tem algo mais, não tem? A pergunta pairou no ar, e a corrente de expectativa foi palpável. O que mais ele tinha a dizer? As revelações ainda não haviam terminado, e a sala, cheia de expectativa, aguardava a resposta que mudaria novamente tudo. João sabia que, naquela tarde iluminada, descobrir segredos poderia ser tanto libertador quanto aterrador. E a única certeza que ele tinha era que a verdade estava prestes a fazer um estrondo. Carlos hesitou. O silêncio na sala era quase ensurdecedor e cada par de olhos o pressionava a continuar. Ele se mexeu na cadeira, tentando encontrar as palavras certas. O tempo parecia passar devagar, e a mente de João estava a mil, imaginando o que poderia estar se escondendo por trás daquela expressão intensa do amigo. Eu não sei se estou pronto para isso, mas... Carlos começou, a voz trêmula. Ele olhou para o chão novamente, as mãos se entrelaçando nervosamente. Existem coisas que eu nunca compartilhei com vocês. Coisas que me assombram há muito tempo. Num gesto instintivo, Ana se aproximou, colocando a mão sobre o ombro dele. Estamos aqui para você, pode falar, Carlos. A empatia na sua voz fez com que Carlos respirasse um pouco mais profundo. A intensidade emocional que pairava no ar era palpável, todos se inclinaram à frente, prontos para ouvir, prontos para apoiar. Quando eu era mais novo, passei por uma situação muito difícil. Sempre que as coisas iam bem, a vida parecia me puxar de volta. Como se algo quisesse me derrubar. Carlos olhou para João, buscando força nos amigos. Eu perdi um membro muito próximo da minha família. Algo que eu nunca consegui processar, nunca consegui superar. E isso me fez sentir como se não houvesse um caminho certo para mim, sabe? Os olhos de todos foram preenchidos com empatia. João viu a dor refletida no rosto de cada um deles. Era um momento de vulnerabilidade coletiva. Nunca soube que você passou por isso, murmurou Ana com tristeza, sua voz baixa, mas firme. Eu não compartilhei porque não queria que vocês sentissem pena de mim. Mas isso também me afastou. Me fez me sentir como um estranho entre vocês, Carlos continuou, agora com os olhos marejados. Às vezes sinto que não sou digno de estar aqui. Esses sentimentos me isolaram e me fizeram acreditar que nunca seríamos verdadeiros amigos. A voz dele sumiu em um misto de medo e libertação. João olhou para os outros e notou a lágrima escorrendo pelo rosto de Ana, o semblante de Carlos se contorcendo de emoção. Um deles se levantou e, com as lágrimas nos olhos, foi até Carlos, abraçando-o com força. Era Pedro, um dos membros mais tímidos, que parecia finalmente ter encontrado coragem. Você não está sozinho, Carlos. Nós todos temos nossas batalhas internas. Precisamos uns dos outros. Pedro disse, a emoção vazando em sua voz. Seus olhos brilhavam com lágrimas sinceras, e todos ali pareciam estar conectados por um fio invisível, uma teia de compreensão e amor. O que Carlos disse havia aberto um portal de sentimentos que ressoou em cada coração presente. A troca de abraços foi envolvente, e uma corrente de apoio se formou ao redor de Carlos, que estava cercado de acolhimento inesperado. João sorriu, sentindo um calor dentro de si. Era assim que ele sempre imaginou a força do grupo,
Não apenas compartilhar risos, mas também segurar as mãos uns dos outros em momentos sombrios. Nós somos mais fortes juntos, ele disse em voz alta. Neste momento, a tristeza de Carlos se transformou em algo diferente, algo que parecia um mix de esperança e libertação. Mas no fundo de seus olhos, João percebeu que ainda havia um peso que Carlos não havia compartilhado. Enquanto torcia para que essa nova abertura não fosse em vão, uma parte de João sabia que ainda havia mais revelações a serem feitas. O que mais Carlos guardava? E como isso poderia afetar o grupo e suas relações? Queria descobrir, mas não sabia se estava preparado para os desafios que viriam à tona. Carlos, João começou, você ainda tem mais para compartilhar, não tem? A pergunta ecoou na sala, e novamente todos contiveram a respiração, prontos para mais uma camada da verdade que começava a se desenrolar. O que mais estava escondido sob a superfície das emoções? Uma nova revelação estava prestes a transformar toda a dinâmica do grupo. Carlos engoliu seco, a luta interna visível em seu rosto. Ele olhou ao redor, os olhares esperançosos de seus amigos pesando sobre seus ombros como uma coberta reconfortante, mas ao mesmo tempo, sufocante. Um profundo suspiro escapou de seus lábios antes que ele pudesse pôr as palavras em movimento novamente. Tem mais. Quando eu falei da perda, não era apenas uma pessoa. Era uma parte de mim que se foi com ela. O silêncio na sala quase parecia ameaçador. Eu estava tão perdido naquele momento que, por muitos anos, me fechei para qualquer tipo de conexão verdadeira. Estava com medo de amar, de me apegar. E, em vez de enfrentar isso, eu me afastei mesmo de vocês. João sentiu um nó apertar em sua garganta. Ele percebia que Carlos não estava apenas revelando uma fraqueza, mas sim um grande paradoxo que muitos conheciam: o medo de perder o que se ama pode ser maior do que a própria vontade de amar. As palavras de Carlos ecoavam na cabeça de todos ali, criando uma bola de emoções que crescia a cada instante. Você não precisava fazer isso, Carlos, Ana disse suavemente, a expressão de preocupação ainda em seu rosto. Nunca foi uma questão de dignidade. Nós somos amigos, e aceitar ajuda é um sinal de força, não de fraqueza. A declaração dela ecoou na mente de João. É verdade. Não existe vergonha em precisar de apoio. Todos nós estamos aqui juntos por um motivo. E você, Carlos, faz parte desse motivo. Carlos olhou para João, como se estivesse tentando absorver o que realmente significava aquele sentimento coletivo. Eu só não queria que meus problemas afetassem todos vocês. Meus demônios têm sido pesados demais. E ao buscar o apoio de vocês, eu sinto como se estivesse abrindo uma ferida que nunca cicatrizou. O grupo parecia estar em sintonia, cada um se lembrando de suas próprias feridas não curadas. Carlos estava vendo suas lutas refletidas no olhar dos amigos. Se colocarmos tudo isso para fora juntos, talvez possamos sarar, Pedro disse, sua voz firme. Ninguém precisa lutar sozinho. A respiração de Carlos vacilou, os olhos brilhando com a possibilidade de não carregar esse peso sozinho. Era como se o ar estivesse ficando mais leve, ainda que a verdade fosse dolorosa. E se ele pudesse dividir suas preocupações? O fardo desprezível poderia se tornar um peso compartilhado. Ele se virou para todos, a vulnerabilidade estampada no rosto. Eu também tenho essa carta. Uma que nunca entreguei para vocês. É uma tentativa de colocar meus sentimentos em ordem, de entender o que realmente sinto. Faz muito tempo que escrevi, mas nunca tive coragem de mostrar. Um arrepio percorreu as costas de João. A ideia de uma carta que poderia tecer todos aqueles mistérios parecia intrigante. Uma carta? O que você queria nos contar? A expectativa pairou no ar. Carlos hesitou mais uma vez, o medo e a hesitação voltando. Ela fala sobre tudo. Sobre como eu me sinto sobre nossa amizade, sobre meus fantasmas, sobre o que perdi e o que desejo para o futuro. Um silêncio pesado preencheu a sala, uma profundeza de expectativa e temor. Carlos estava prestes a abrir um capítulo ainda não lido de sua vida e, com isso, poderia mudar a dinâmica do grupo. Mas o que exatamente aquela carta revelaria?
Com o coração acelerado e a mente cheia de perguntas, João não pôde deixar de pensar: o que estará escrito nas palavras de Carlos? E antes que pudesse continuar a reflexão, Carlos começou a se levantar, a carta em sua mão tremendo ligeiramente. Todos se inclinaram para a frente, prontos para ouvir o que poderia ser a verdade mais intensa que já tinham encontrado. Carlos ergueu a carta com mãos trêmulas, a luz suave da sala refletindo nas lágrimas que ainda brilhavam em seus olhos. Ele hesitou por um momento, como se cercasse o próprio coração com as palavras que estavam prestes a ecoar no ar, palavras que guardara por tanto tempo. Eu escrevi isso numa noite chuvosa, quando o peso do mundo parecia insuportável, começou ele, a voz baixa, mas firme. Era um desespero para me entender, tentando capturar tudo o que sinto e tenho lutado para expressar. Ana se aproximou um pouco mais, sem tirar os olhos dele. Tamo contigo, Carlos. Fica à vontade, disse, como uma onda de apoio que inundava o espaço. Com um profundo e silencioso suspiro, Carlos começou a ler. As palavras brotaram como uma fonte de emoções. Sei que não tenho sido o amigo que vocês merecem. A vida me ensinou a ser cauteloso, a esconder meu verdadeiro eu por trás de uma máscara. Eu nunca quis que vocês vissem o quanto eu estava quebrado por dentro. A sala tremulou com a sinceridade de seu desabafo. Todos estavam completamente atentos, como se cada palavra fosse uma revelação sagrada. Carlos continuou: eu perdi alguém que amava muito e, desde então, construí muros tão altos que perdi a capacidade de realmente me conectar. Eu temia que se me deixassem entrar, poderia perder tudo novamente. Mas uma parte de mim sabe que não é assim que devemos viver. João sentiu seu coração apertar. Ele entendia. Todos naquela sala já tinham enfrentado suas próprias tempestades, mas ouvir Carlos confessar sua dor trazia uma proximidade que nunca havia sentido antes. Eu escrevi que meu maior desejo era sentir que meus amigos estariam lá para mim, pois o amor verdadeiro não deve ser uma prisão, mas sim uma liberdade. Eu desejo mudar, e parte disso começa aqui, com vocês, neste momento. Sei que é um início frágil, mas quero tentar. A última frase de Carlos foi apenas um sussurro, mas ressoou como um trovão. Todos estavam em silêncio absoluto, absorvendo a profundidade da vulnerabilidade exposta. A tensão que antes os havia separado agora se transformava em um laço de empatia e companheirismo. Carlos, João começou, a emoção sufocando a voz. Você nunca precisava carregar isso sozinho. E agora que você se abriu para nós, vamos juntos enfrentar isso. Essa é a beleza da amizade, estamos aqui para ser os pilares uns dos outros. E como se um feixe de luz tivesse atravessado a escuridão, um a um, os amigos se levantaram, abraçando Carlos enquanto as lágrimas rolavam em seus rostos. Havia uma beleza crua naquela cena, um poder de aceitação e amor que preenchia o espaço, trazendo alívio e cura. Era um momento que mudaria suas vidas para sempre. Ana, com a voz embargada, disse: vamos juntos lutar contra tudo isso, e os demônios que nos acompanham. Ninguém precisa enfrentar isso sozinho. Carlos, agora envolto em abraços calorosos, sentiu a pressão de seus medos se diluir. Ele estava livre. Aquela revelação não apenas o curou, mas também os uniu como nunca antes. Juntos, eles construíram um novo caminho, um caminho de esperança e solidariedade. João olhou ao redor e pôde ver os rostos de seus amigos transformados, enquanto a atmosfera pesada que antes os cercava se dissipava. Eles estavam prontos para seguir em frente, tanto na revitalização de Chapadinha quanto na superação de suas lutas internas. É tempo de moldar o nosso futuro! Exclamou João, com um brilho de esperança no olhar. Vamos juntar nossas vozes e reescrever a história de nossa comunidade. Assim, ao mesmo tempo, também reescreveremos a nossa própria história. O entusiasmo tomou conta da sala. Eles eram mais que um grupo, eram uma família. E, assim, a jornada de superação e transformação começou, não apenas na luta contra a crise econômica que enfrentavam, mas também nos desafios emocionais que cada um carregava. Juntos, encontraram poder na vulnerabilidade, e essa conexão se tornaria a chama que iluminaria não só Chapadinha, mas a vida de todos aqueles que se uniram. Cada passo que dariam a partir dali
seria um tributo à confiança, à amizade e à força que nasce do amor genuíno. A cidade estava renascendo, e junto com ela, a vida e o espírito de todos que ali habitavam. E nunca houve um momento mais claro, juntos, eles eram imparáveis. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento de mostrar seu apoio, e cada like que você deixar ajuda a alimentar o algoritmo e trazer mais histórias inspiradoras. Comente suas reações e sentimentos sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação.